Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? De acordo com estudos, previsões e até mesmo profecias, um triste fim nos aguarda em um futuro não tão distante, mais precisamente denominado como Apocalipse ou Armagedon. Não importa se será uma guerra nuclear ou uma mudança drástica climática, a queda de um asteroide ou tempestades solares sem precedentes. O resultado que nos aguarda não é nada bom. É por isso que a humanidade nos últimos anos está com os olhos no cosmos, mais precisamente em Marte. E como será a suposta colonização do planeta vermelho? E o que está nos impedindo de ir logo para lá? E por que não começamos nossa viagem para Marte amanhã mesmo? Afinal, de acordo com muitos especialistas, precisamos nos estabelecer em algum lugar antes que seja tarde demais. Mas o que acontece é que a relocação não é tão simples assim e existem diversos problemas a serem resolvidos. Pois então, veremos quais são e veremos também os planos da NASA para transformar Marte em um lugar habitável para seres humanos. Mas como de costume, antes de começarmos essa incrível viagem para o planeta vermelho, e nem é tão vermelho assim, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho de notificações, hein? Para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do vídeo, arrebenta aí este botão de like. Antes mesmo de pensarmos em começar nossa viagem de 6 meses para Marte e para lidar com a continuação da nossa espécie em outro planeta, devemos primeiro resolver 5 grandes problemas. Primeiro, Marte é bem longinho. Segundo, o planeta não produz absolutamente nada. Terceiro, a atmosfera de Marte não é adequada para humanos. Quarto e elementar, sem comida não vivemos. E quinto, sua proteção contra a radiação cósmica é muito fraca. Sendo assim, nada além de câncer nos aguarda. Então, teremos que primeiro resolver tudo isso gradualmente. O primeiro problema está intimamente relacionado a todos os outros. Aliás, transformar o deserto do Saara em florestas tropicais é bem mais fácil do que tornar Marte habitável. Sem contar com o custo, que é irrealisticamente alto. Levar equipamentos para Marte é muito caro. Teremos que ter a certeza que cada grama de carga será útil e temos também que ter a certeza que nada acontecerá com ela ao longo do caminho. Enquanto o custo para ir para Marte permanece astronômico, lidar com os problemas restantes ainda são tarefas difíceis. O primeiro passo antes da colonização de Marte é a criação de uma infraestrutura que nos permita obter recursos para os primeiros colonizadores. Para começar, será necessário estabelecer uma produção de metais, vidros e plásticos. Vamos precisar de uma atmosfera, claro, que seja adequada para a vida. E isso é bem difícil por causa da sua composição. Precisaremos do oxigênio, orgônio e do nitrogênio, que é particularmente difícil, porque teremos que obtê-lo na quantidade exata. E com certeza, isto não é fácil. As pessoas não poderão pisar em Marte se lá não tiver uma indústria complexa. Precisaremos produzir painéis solares, estufas, veículos, lâmpadas, camas, cadeiras, equipamentos e muito mais. E só um pequeno detalhe, teremos que construir tudo isto antes que o primeiro colono pise em Marte. Com esta infraestrutura pronta, daí então será mais fácil resolver o terceiro problema, a inaptidão da atmosfera. Não teremos a opção de levar o ar aqui da Terra. Isso é impossível. E como resolvemos este problema? Esta será a principal tarefa da missão a Marte agora em 2020. A densidade da atmosfera do planeta vermelho é 150 vezes menor do que a da Terra. Ela está cheia de dióxido de carbono, que de fato é venenoso para os humanos. Então será necessário balancearmos este saldo e conseguir uma concentração de 20% de oxigênio. Mas isto, adivinhe, também exigirá um custo fabuloso. Outra questão, já que a infraestrutura estará construída e poderá ser mais fácil, é conseguir gás inerte e torcer para que nada exploda. Em nosso planeta, este papel é desempenhado pelo nitrogênio, que na atmosfera de Marte é apenas 2%. Então, uma grande parte da atmosfera de Marte deve ser transformada em estado líquido. E em seguida devemos separar os gases condensados. Para conseguirmos isso, teremos que esfriar sua atmosfera. Isso parece meio impossível, não é não? Vamos ainda então mais longe. Nós já sabemos que em Marte existe mais orgônio do que nitrogênio e podemos isolá-lo antes de tudo. Para termos algo por lá, precisamos no mínimo de plantar. E isto, por sua vez, necessita do nitrogênio, ou pelo menos dos micro-organismos que nele vivem. Mas ainda temos que resolver os 2 primeiros problemas, e assim o quarto se torna relativamente simples.
Tudo que precisamos é construir muitas estufas, mas o clima em Marte é totalmente instável. Mesmo que as estufas sejam bem vedadas, não é a melhor opção. Afinal, Marte recebe somente a metade da luz solar que a Terra recebe, sem contar com as fortes tempestades de poeira. Os furacões, por exemplo, não são apenas fenômenos terrestres e estão em muitos outros planetas com traços de uma atmosfera, como os terríveis ventos que sopram em Júpiter e Saturno. E claro, Marte, o planeta vermelho, não fica fora desta lista não. Um grande véu de poeira pode ficar em Marte centenas de dias. Estas tempestades têm sido observadas há tempo por astrônomos e quando ocorrem, o dia em Marte se converte em noite. A visibilidade fica totalmente comprometida. Os ventos marcianos chegam a soprar até 100 metros por segundo. Por lá, um forte furacão é capaz de levantar estruturas pesadas e até naves espaciais. Literalmente, os primeiros colonos não durariam algumas horas nestas tempestades. Algumas chegam até a cobrir o planeta inteiro. Os astrônomos estão cientes que as partículas de óxido de ferro estão presentes nestas tempestades. Isto então significa que uma tempestade de poeira em Marte pode atingir qualquer coisa com um peso de mais de 10 toneladas. E como a atração do planeta é minúscula, a poeira pode alcançar até 50 quilômetros acima da superfície. Imaginem estas tempestades com os colonos estando em Marte. E o pior, um furacão em Marte pode ser formado simplesmente do nada. Com toda certeza, os primeiros colonos de Marte terão que ter sim algum tipo de proteção. Afinal, além das tempestades, existe a radiação. Como mencionado anteriormente, Marte quase não possui uma atmosfera e não bloqueia os raios solares. A exposição a estes raios, mesmo com roupas adequadas, podem causar graves casos de câncer. É por isso que o quinto problema levará os humanos, agora marcianos, à clandestinidade. E se eles sonham em olhar pela janela e admirar a suposta paisagem vermelha em Marte, temos que concordar que a realidade não será bem assim. Pelo menos até a terraformagem estar em seu estado ativo. Mas então, se estamos certos que realmente vamos colonizar Marte, quais são os planos que temos para que o planeta se torne habitável para humanos? Aliás, se vocês ainda não sabem, passagens para lá já estão sendo vendidas por apenas 10 bilhões de dólares. E Elon Musk afirma que em 2022 estará no planeta vermelho. Será? Segundo a maioria dos cientistas, após a terraformação, Marte se tornará um lugar ideal para os humanos. Até o momento, os cientistas desenvolveram 3 formas de terraformar o planeta vermelho. O primeiro método é instalar espelhos orbitais com um diâmetro de pelo menos 250 quilômetros. Eles esperam que estas lentes reflitam a luz solar, derretendo então efetivamente o gelo nos polos marcianos. Então, o dióxido de carbono será liberado dos glaciais. Então isto provocará emissões de gases de efeito estufa e o aumento da temperatura, lógico. O grande problema é que estes espelhos gigantes pesarão no mínimo umas 200 mil toneladas e levá-los até Marte será um grande desafio. O segundo método consiste na construção de fábricas que produzem gases de efeito estufa. Estas fábricas precisarão imitar a fotossíntese, absorvendo o dióxido de carbono e liberando oxigênio, fazendo com que o ar se torne adequado para respirar. As fábricas de efeito estufa terão que operar com energia solar. É claro que é impossível transportar indústrias da Terra e construí-las no planeta vermelho também parece impossível. Mas os cientistas da Universidade Northwestern de Chicago descobriram uma solução e estão trabalhando junto com a NASA para construírem uma impressora 3D, levá-la para Marte e imprimir todas as peças necessárias para a construção de indústrias de efeito estufa. Se isso dará certo, não sabemos, mas em todo caso, os cientistas possuem um terceiro método para a terraformação de Marte. O cientista espacial Christopher McKay quer usar asteroides de gelo e seu plano é colocar motores de foguetes termonucleares nos corpos celestes. Então os motores guiarão os asteroides em direção de Marte. Quando os asteroides colidirem com o planeta vermelho, será liberado cerca de 130 milhões de megawatts de energia. E isto aumentará a temperatura em mais ou menos 3 graus Celsius. E devido à fusão das geleiras, estima-se que 1 trilhão de toneladas de água serão liberadas no planeta. Depois, com várias outras missões, esta água poderá cobrir até 25% do planeta Marte. Vocês acham que algum destes métodos funcionarão? Quero muito saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. A partir de tudo que te mostramos neste vídeo, podemos tirar uma simples conclusão.
Será que talvez não vale a pena tentar subjugar a nossa própria casa? Afinal, na Terra existem muitas tarefas prioritárias e que necessitam tanto destes bilhões de dólares que estamos gastando somente estudando o planeta vermelho. Se gostou deste vídeo, me deixa ver sua reação, arrebentando aí este botão de like. E lógico, não esqueça, compartilhe conhecimento com seus amigos. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.